Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim, porque estamos nas quartas de final do Campeonato Mundial Masculino de 2022. A seleção brasileira já está entre os 8 melhores do mundo, o que, deu a lógica, apesar do medo que a gente tinha, do receio de enfrentar o Irã, que eu também tinha, deu a lógica. A seleção brasileira venceu o Irã por 3-0 e se garantiu nas quartas de final do Campeonato Mundial Masculino de 2022. Lembrando que o Brasil é tricampeão mundial e aí nas últimas duas edições, 2014 e 2018, ficamos com o vice, perdemos para a Polônia na final. Bom, primeira coisa, se inscreva no canal, sempre passando aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like que vai me ajudar demais na divulgação, o canal tá crescendo muito, bora tentar bater 3.100 inscritos, tá certo? Então não deixe de se inscrever. Senhores, é o seguinte, o que eu vou fazer? Como não vai dar para gravar 2 vídeos, eu vou fazer essa primeira parte falando das quartas de finais, vou colocar os jogos aí para vocês, o horário, o dia e o chaveamento. E depois eu faço uma análise ali bem rapidinha do jogo do Brasil, tá bom? Bom, senhores, estão definidas as quartas de finais, com horários, com a data, tudo certo. E já começa amanhã, por isso que eu vou ter que gravar tudo junto hoje. Amanhã, no feriado, 7 de setembro, já começa os confrontos, mais mata-mata. E o primeiro jogo vai ser entre Itália e França, exatamente, 12h30 amanhã, marca aí, Itália e França vai ser o primeiro jogo de quartas de finais. A gente tem de um lado a Itália, campeã da Europa, campeã europeia, e do outro lado a gente tem a França, atual campeã olímpica, atual campeã da Liga das Nações. Vai ser um jogaço. Provavelmente esse jogo, cara, vai ser um dos melhores que a gente vai ter nesse campeonato mundial, hein? Então fiquem ligadaços nesse jogo. O próximo, e o último de amanhã, lembrando que são 2 jogos em cada dia. Amanhã, às 4 horas, Eslovênia e Ucrânia. Exatamente, Eslovênia e Ucrânia se enfrentam amanhã às 4 horas da tarde. Lembrando que a Eslovênia está jogando em casa, então tem o apoio de sua torcida. É um time que está jogando muito, muito bem, que já vem crescendo ao longo desses últimos anos e nesse Mundial está surpreendendo bastante. E do outro lado a gente tem a Ucrânia, que está substituindo a Rússia, pegou a vaga da Rússia nesse Mundial e, cara, já está fazendo história, está fazendo jogos memoráveis, está jogando demais, venceu a Holanda por 3-0, passou o carro e, cara, vai enfrentar a Eslovênia aí no dia 7 de setembro, hein? Dia 7 de setembro, celular vibrando, normal. Seguinte, isso amanhã no dia 7, quarta-feira. Quinta-feira é a vez da seleção brasileira. E qual que é o adversário do Brasil? A Argentina. Pois é, 12h30 da quinta-feira, Brasil e Argentina se enfrentam, valendo vaga na semifinal do Mundial, valendo o top 4. Quem vencer já vai se garantir na semifinal. Brasil e Argentina fazendo aquela reedição, aquela revanche do que foi a disputa do bronze do ano passado dos Jogos Olímpicos, que por sinal foi a última vez, Foi a última, na verdade teve o Sul-Americano, Teve o Sul-Americano, mas sem dúvida o jogo mais emblemático e que mais pegou aqui na gente foi a disputa do bronze no ano passado, em que o Brasil perde para a Argentina e fica em 4º lugar dos Jogos Olímpicos. Então, reedição, quem vencer, semifinal, tá certo? E bom, para fechar, às 4 horas da tarde da quinta-feira, no dia 8, Polônia e Estados Unidos se enfrentam, cara, jogaço também. 2 equipes que se enfrentaram na fase de grupos desse Mundial. A Polônia venceu ali jogando muito, muito bem. Porém, na semifinal lá da VNL desse ano também se enfrentaram e quem venceu jogando muito foram os Estados Unidos. Então, cara, é um confronto que por mais que tenham vitórias dos dois lados, é um confronto muito equilibrado também. Então, jogaço. A gente vai ter 4 jogos enormes para acompanhar nas quartas de finais. Vai ser incrível. Então, Polônia e Estados Unidos se enfrentam aí às 4 horas da tarde da quinta-feira. Agora passando o chaveamento para vocês, É claro, o chaveamento. Bom, quem vencer de Polônia e Estados Unidos, como vocês estão vendo aí, pega o vencedor de Brasil e Argentina. Então, pensando numa hipotética semifinal, caso a seleção brasileira passe pela Argentina, vai enfrentar
ou Polônia ou Estados Unidos. Independente de qual dos dois for, vai ser uma pedreira enorme. O Brasil perdeu para as duas seleções na última vez que enfrentou. Mas é claro, o primeiro adversário é a Argentina. Temos que pensar muito na Argentina, porque hoje, na data que estou gravando esse vídeo, hoje na terça-feira, a Argentina passou o carro na Sérvia, jogou muito para cima da Sérvia. A Argentina, que era um time que estava morto, ficou a 1-7 de perder a classificação, de ficar fora do mata-mata, mas conseguiu se reinventar, conseguiu crescer, e é um time que está com uma casca muito forte, né? Vem de 15 sets disputados na fase de grupos. E agora de uma vitória enorme contra a Sérvia. Então, muito perigoso esse jogo contra a Argentina. Vai ser dificílimo. Vamos torcer para a seleção brasileira crescer cada vez mais e conseguir passar pela Argentina, tá certo? Então, vencedor de Brasil e Argentina pega o vencedor de Polônia e Estados Unidos. Essa é a parte de cima da chave. Agora, na parte de baixo, temos ali... Bom, Eslovênia e Ucrânia. Pois é, Eslovênia e Ucrânia. O vencedor de Eslovênia e Ucrânia enfrenta o vencedor de França e Itália. Então, cara, a gente vai ter um jogo enorme lá na parte de baixo. A gente pode ter ali a França passando para a semifinal e enfrentando talvez a Eslovênia, que já foi. França e Eslovênia já foi uma edição de final de campeonato europeu. Então, é um nível altíssimo ali na parte de baixo também. Então, só para ficar claro, o vencedor de Eslovênia e Ucrânia enfrenta o vencedor de França e Itália. Também um jogaço, realmente um jogo muito, muito grande. E é isso. Esses são os cruzamentos, esses são os jogos. Está passado o horário, passado as datas para vocês. Vamos acompanhar. E agora falar rapidinho do jogo da seleção brasileira hoje. Só digo uma coisa. 20 pontos do Leal, tá fazendo um campeonato absurdo, para mim é o melhor do Brasil disparado no Mundial. O Brasil que começou com o Rodriguinho, como eu falei no vídeo de ontem, era uma possibilidade. Ontem não, né? Foi ontem? Acho que foi. Eu falei que era uma possibilidade, mesmo que a lesão do Lucarelli fosse leve, o Rodriguinho poderia começar jogando hoje, porque apesar de ser o Irã, apesar de ser mata-mata, é um jogo mais fácil. É melhor ter o Lucarelli 100% contra a Argentina do que ter o Lucarelli 50% contra a Argentina. Então acho que a lesão não deve ser grave e ele foi poupado mesmo hoje, entendeu? Acho que ele poderia ter jogado, mas não jogou por opção técnica mesmo, opção da comissão técnica de poupá-lo para o jogo contra a Argentina. E por mim tudo bem, porque o Rodriguinho fez uma partidaça. Foi o segundo maior pontuador do Brasil com 8 pontos. Gostei muito dele no passe hoje. Muito seguro, muito consciente no ataque, com uma maturidade muito, muito boa. E que bom, é importante que a gente tenha os ponteiros jogando bem. O Adriano também entrou ali no terceiro set, achei que ele entrou bem, tá certo? Bom, Leal, maior pontuador, para mim, melhor jogador do Brasil aí nesse Mundial. Talvez seja o campeonato que ele tá mais à vontade. Desde a Liga das Nações ele foi crescendo, né? E tá jogando muito. Mas, apesar desses dois, tem um que, olha, eu sempre critico, né? Sempre critiquei muito já, mas hoje provavelmente foi a melhor partida que eu vi dele com a camiseta da seleção brasileira. E é claro que eu tô falando do Thales. Gente do céu, que foi esse jogo do Thales, hein? Partidaça do líbero da seleção brasileira no passe e na defesa. Ele defendeu muito hoje. Eu fiquei impressionado. Dava até gosto de ver. Claro que esse foi o principal ponto do Brasil hoje. O contra-ataque do Brasil foi espetacular. O bloqueio encaixadinho, por mais que a gente tenha pontuado só 6 vezes, 6 pontos de bloqueio, amorteceu demais, muito bem encaixado. A marcação estava perfeita. O Amin lá, o oposto canhoto que a gente falou do Irã, que tinha muita gente com medo aqui no canal, não jogou nada, não arrumou nada para cima do Brasil. Então assim, ótima marcação de bloqueio, ótimo volume de jogo, a defesa encaixadinha, postada, principalmente o Thales. Foi a melhor partida, para mim, foi a melhor partida que eu já vi do Thales com a camisa da seleção brasileira. Impressionante o que eu vi hoje, jogou muito para mim, junto com o Leal, foi os dois melhores em quadra. Leal e Thales hoje acabaram com o jogo, jogaram muito. Cachopa, mais uma vez, uma distribuição impecável, colocou todo mundo para jogar. Lucão, mais uma boa partida do Lucão, pontuou no saque, pontuou no bloqueio, pontuou no ataque, sempre muito seguro, a eficiência é muito grande. Impressionante como ele está seguro. Impressionante como está vibrando também, ele e o Thales, jogadores que costumam ser mais quietos, né, mais na deles, hoje gritando muito, vibrando. A gente vê que o Brasil está unido,
tá muito... Tão querendo, entendeu? Não significa que vai ganhar, não significa que vai passar da Argentina, mas a gente já vê uma mudança de postura, principalmente de Lucão, de Tales, que eram os que a gente mais criticava, né? Cara, o Tales hoje eu tô maluco com o que eu vi. Mas é isso, o Brasil passou o carro no Irã, adorei a atuação da seleção brasileira. Não sei se chegou a ser melhor do que aquela contra o Japão, talvez tenha sido, não sei, eu tenho que pensar mais sobre isso, mas sem dúvida foi a segunda melhor atuação do Brasil no ano. Tá aqui, ó, tá aqui com aquela contra o Japão, foi um jogaço, para mim a melhor partida do Tales. Leal, mais uma vez, muito bem, e a seleção brasileira como um todo, muito bem. O Bruno, mais uma vez, muito líder ali no banco, fez o último ponto de ace, importantíssimo para o Brasil, importantíssimo esse caráter dele, essa consciência dele que ele precisa ajudar do banco no momento que a gente está agora. Então, eu tô muito contente, deu uma confiança a mais para mim, vocês sabem, e agora que vem a Argentina, né? Vamos ver como vai ser esse jogo contra a Argentina, pés no chão, porque o momento ainda não é o melhor que a gente está vivendo, mas bora para cima da Argentina, que quem sabe a gente não consegue chegar numa semifinal de Mundial mais uma vez. É isso, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima. Falou!